Salve, salve, pessoal! Olá para você que está assistindo. Eu sou o Gabriel e estou aqui neste podcast especial para a gente descomplicar as informações, as dúvidas que você tem sobre consórcio. E você que é empresário de frota, hoje estou recebendo dois convidados muito especiais do consórcio Volkswagen Caminhões e Ônibus. Vou começar primeiro falando dele que tem 38 anos, graduando em Administração de Empresas, reservista das Forças Armadas no Exército Brasileiro por 7 anos. Caraca! Atuou por 9 anos no mercado financeiro em cooperativa de crédito e desde julho de 2021 está no consórcio MAGE. Claudomiro Otávio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast especial. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela visita. É importante para a gente estar passando essa informação também. Valeu, valeu. E ele tem 37 anos, formado em Economia pela FEA da USP de Ribeirão Preto, trabalhou por 10 anos no mercado financeiro e 9 anos em consórcio. Em julho, completa 8 anos no consórcio MAGE. Estou falando dele, Renê Lopes. Seja bem-vindo, Renê. Muito obrigado, Gabriel. Pessoal aí, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês. Valeu, valeu. Deixa eu começar perguntando aqui para vocês. Separei algumas perguntinhas para a gente falar sobre consórcio. Para a gente descomplicar as dúvidas e começando pelo começo. Vocês podem contar para a gente como que o consórcio MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus começou e qual que é o principal objetivo dessa solução? Então vamos lá. O consórcio MAGE, caminhões e ônibus, vem se fortalecendo aí na rede de caminhões Volkswagen há aí uns 15 anos que a gente vem tomando corpo e espaço na rede Volkswagen. E começou lá atrás, quando no lançamento dos caminhões MAN, que a fábrica buscou aí uma alternativa para financiar esses caminhões, botar esse caminhão para rodar. E o consórcio MAGE foi um parceiro assíduo, né, e trouxe uma solução barata, de crédito barata para o mercado, para botar esses caminhões para rodar. Então, foi aí que começou essa história a ganhar corpo, volume, e hoje a gente atende Brasil todo aí dentro da rede Volkswagen de caminhões e ônibus aí, né? Legal. Então começou com a marca MAN. A MAN, ela está dentro da Volkswagen. Na época, a MAN tinha comprado o Volkswagen Caminhões e Ônibus e ela trouxe um caminhão cavalo mecânico para ser comercializado no Brasil, porém, ele não tinha o índice de nacionalidade que precisava para entrar no Finame. Na época, Finame, preço, juros baixo, então, mercado de caminhão movimentadíssimo, e aí é onde a Volkswagen procurou uma solução para colocar uma linha de crédito para colocar esse caminhão no mercado. E como o mercado de caminhão é um mercado muito movido a crédito, então a MAGE foi convidada pela fábrica aí para ter alguma solução. A gente já fazia algumas coisas, algumas operações dentro das concessionárias MAGE, né? Já tinha algumas concessionárias MAGE, e aí a fábrica chamou para a gente poder atuar em outras concessionárias também. Então, história... Como um consórcio. Isso, como um consórcio. Até então, como parceiro das concessionárias, né? Que legal. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Por que o consórcio ele é considerado uma forma de investimento e é inteligente? Quais são as principais vantagens financeiras desse modelo? Você citou aí o Finame, né? Qual que é a diferença aí do consórcio com o Finame? Finame é um financiamento? Isso, Finame é um financiamento subsidiado pelo governo, via BNDES, então acaba sendo um crédito um pouco mais barato. Consórcio, ele não é um financiamento, então está mais dentro dessa categoria de um investimento. Então, o consórcio, você vai adquirindo mês a mês ali uma parcela do seu bem e com isso ganhando com valorizações e tendo a possibilidade de acessar um crédito mais barato do que um financiamento, por exemplo. Entendi. Tem alguma coisa para acrescentar? É um produto diferente, né, do financiamento, vamos assim dizer. Cada um vai ter sua particularidade e o consórcio, como o Renê falou, ele vem crescendo cada vez mais, não só o consórcio MAGE, né, que voltado para a linha de caminhões, de forma geral.
e trazendo para o cliente essa solução de forma mais econômica também, para adquirir de forma barata o caminhão. Quer dizer, muito mais acessível, Mais né? O cara que acessível, está querendo pegar aí o caminhão dele exatamente, uma é uma taxa alternativa bem melhor. mais baixa, exatamente. Traz mais tranquilidade financeira para o cliente. E também traz educação financeira. Exatamente. É Exato. o espírito de poupar, né? Uhum. Você ter sempre aquele compromisso de estar investindo em algo que no futuro você sabe vai ter o retorno. Ah, legal, legal. Interessante. Ó, e qual que é a flexibilidade do consórcio? Por exemplo, se o consorciado for contemplado, ele precisa usar o crédito imediatamente ou ele pode esperar? Ele tem essa possibilidade. Como que funciona o processo após a contemplação? O cliente ele começa a adquirir a cota, tá? No primeiro momento começa pagando. Uma vez contemplado, ele tem desde a data da contemplação. Essa contemplação pode ser por lance ou um sorteio, Uhum. tá? A partir do momento que ele tem acesso a esse crédito, ele tem o tempo que ele achar necessário para poder adquirir o caminhão Volkswagen Caminhões, né? Da marca Volkswagen. Então, assim, ele tem essa liberdade para poder colocar o tempo trabalhar a favor dele, né? Lógico, Uhum. uma vez que ele tem essa intenção de colocar o caminhão para rodar, então, bem que trabalha e se paga, quanto mais rápido ele adquirir o caminhão, mais rápido ele vai ter acesso ao crédito também. Mas ele tem essa liberdade e flexibilidade total. Uma vez contemplado, esse crédito ele vai ser aplicado em um fundo que vai estar rendendo para ele ali durante esse período que ele não está sendo utilizado. Essa facilidade também. Inclusive, o cenário econômico que a gente está hoje, essa característica do consórcio, ele, a partir do momento da contemplação, o saldo permanecer aplicado, o que fica aplicado é o volume total do crédito, e não só o que foi pago. Então, o cenário que nós estamos hoje é uma excelente oportunidade para quem tem a cota contemplada de Uhum. estar remunerando, capitalizando esse valor uma taxa muito maior, então ele está recebendo muito mais juros ali de ganhos do que o custo que ele está tendo com a taxa de administração. Então, hoje nós temos um cenário extremamente confortável para quem tem ali uma cota contemplada, caso ele não tenha pressa, não tenha necessidade Urgência, né, de usar de adquirir. o crédito. Então, hoje é vantajoso pelo cenário, conjuntura onde a inflação está ali um pouco mais contida e a gente tem uma taxa de juros mais alta remunerando esse valor que fica contemplado. Quer dizer, se ele optar por não pegar de imediato, vai ficar rendendo esse valor para ele. Perfeitamente. Vai ficar Fica rendendo. rendendo, ou seja, está valorizando. Exato. É lógico que hoje, vamos pensar no segmento de caminhão e ônibus. É óbvio que um caminhão, um ônibus rodando vai remunerar muito mais do que um juros de uma aplicação. Então, o Entendi. ideal é botar o caminhão para rodar, botar o ônibus ali para rodar Tá. e fazer essa remuneração via atividade do caminhão ali. Mas em uma opção onde ele não queira usar o crédito, hoje é um cenário vantajoso. E geralmente o cliente ele já está querendo isso, né? Porque é um instrumento de trabalho, o próprio caminhão, não é um veículo que a Exatamente. pessoa de passeio, Porque né? quando Um ele caminhão, um adquire ônibus. a cota do consórcio da Volkswagen Caminhões, é com essa intenção de comprar o caminhão, com a finalidade de colocar ele para trabalhar, produzir e ter a rentabilidade em cima do trabalho, né? Que o Uhum. caminhão vai trazer para ele. Então, essa é a Legal. finalidade. Mas ele tem essa tranquilidade de, enquanto, por exemplo, o caminhão está em produção ou algo do tipo, ele estar com esse crédito rendendo. Inclusive, isso é um detalhe, porém, faz toda a diferença no nosso ciclo de atendimento do cliente. Por quê? O nosso interesse não é apenas em vender a cota, nós temos interesse em vender também o caminhão. Então, como nós somos um consórcio de fábrica, nosso interesse é botar o caminhão para rodar na sua frota lá, deixar ele faturando. Então, o nosso ciclo de venda não termina quando a gente vende a cota e o cliente paga ali a primeira parcela. O nosso ciclo se encerra lá no final, na devolução do fundo de reserva para uma futura aquisição. Então, é algo que a gente... É um detalhe, mas que, como eu disse, faz toda a diferença, que a gente vai estar sempre ali acompanhando, sempre dando um excelente atendimento. Quer dizer, por ser de fábrica, você já tem o intuito de fazer o cara ganhar mais, Exato. não é? Botar o caminhão para rodar. Para rodar. Então ele estava ganhando mais do que se ele escolher ficar com
esperando o crédito, deixar o crédito Exato. render. Exato. Legal, legal. E que tipo de suporte que vocês dão para o consorciado? Ele recebe, que tipo de suporte que ele recebe durante todo o processo, desde a adesão até a contemplação? Como que funciona? É apresentado para o cliente toda a ferramenta do consórcio MAGE, do início ao fim. Desde a adesão dele ao consórcio, a gente mostra para ele primeiro, acho que é fundamental a gente ouvir o cliente. Ouvir do cliente qual a necessidade dele, para que ele quer aquele crédito, como que ele quer utilizar. Então, a gente vê o produto, né, o crédito, e o grupo que vai encaixar dentro da necessidade. Uma vez que a gente ouviu ele, entendeu qual a necessidade, aí sim nós vamos colocar para ele as opções que ele tem dentro do perfil. Começou o nosso relacionamento, vamos assim dizer, de cliente com a administradora, a gente vai apresentar para ele todo o processo como é feito. Desde ele no entendimento do que é o consórcio, como funciona o passo a passo do consórcio, né? Ele participar de uma assembleia, quais são as formas que ele tem de ser contemplado, não somente pelo sorteio, mas também lance fixo, né? Ele saber que pode utilizar recursos também, o lance embutido, que é uma ferramenta muito interessante para ele, estrategicamente utilizar para poder ofertar lance, né? Descapitalizando menos durante durante a oferta do lance, né? Então, assim, todo o suporte ele é acompanhado com a nossa equipe comercial, né? de vendas, com a equipe de retaguarda também, com a administradora. Então, assim, ele vai estar 100% amparado durante todo o processo, até a entrega do caminhão e posteriormente também. Como o René falou anteriormente, né? Até ele receber o fundo de reserva ali e começar uma nova cota, né? Para talvez até estar trocando esse caminhão adquirido pelo consórcio, renovar a frota, ampliar, enfim. Já dá para ele trocar num grupo novo. Exatamente. Renova a frota, trabalhou, isso aí. usou aquele caminhão que ele retirou, daí já pode renovar. Isso. Exato. Suporte ele vai ter o tempo todo. Legal, legal. E isso também é um diferencial muito grande. Também é um detalhe, porém faz toda a diferença, né? Então, esse atendimento, o Claudio Miro falou, é uma preocupação constante da MAGE. Tanto que ela tem uma equipe distribuída no Brasil inteiro, dentro da rede Volkswagen. Então, a gente tem funcionários do consórcio ali alocados em cada uma das concessionárias para dar esse suporte. E trabalha só com consórcio. Exatamente, para tirar ali aquela questão do 0800. Vai ter sempre alguém próximo que vai ajudar ele, o nosso consorciado, a partir do momento que ele contemplou a cota, onde o nosso atendimento ali tem que ser primoroso. Eu gosto de falar com o cliente, o 0800 pessoalmente. Ah, Fazer bem esse relacionamento Isso pessoal aí. com o cliente, Aham. eu acho que é fundamental, né? Ainda mais hoje em dia, Sim. e para o segmento dele também, estar presente como cliente é fundamental para ele ter a segurança que ele precisa para adquirir. Nós Sim. estamos falando de valores aí expressivos, né? Para o cliente não se aventurar em qualquer outra administradora, enfim. Ele saber e ter segurança com o consórcio mágico. Porque a gente até vê, assim, de maneira geral, tá todo mundo agora sendo atendido por robô, né? Exatamente. E aí o consórcio entra na contramão disso. Exatamente. Legal, Quanto legal. mais E próximo tem- estivermos do cliente, para a gente é mais interessante. e a gente está falando de pessoas que já têm um poder aquisitivo elevado ser dono de frota, né? Exato. Os empresários, então, eles vão fazer o investimento de maneira mais segura, né? Então, nem sempre. A gente tem uma gama de clientes muito diversa dentro do consórcio. Ah, é? Uma característica aí dos nossos grupos, são grupos todos muito saudáveis. Isso fica fácil de ver pelo fundo de reserva nosso, que é muito baixinho. Por quê? Como são grupos saudáveis, a gente não precisa ter uma reserva muito grande ali para poder fechar a conta nos grupos. Tá. Mas a gente tem uma gama de clientes que vai desde daquele que tem um caminhão, e é o ganha-pão dele, ele já está esse aí programando também. a troca desse Legal. caminhão. E hoje o consórcio ganhou muita força, porque a gente teve um movimento de alta nos custos, né, de diesel, o preço do caminhão subiu também. Então, a relação de custos do cliente subiu, porém, o frete acabou não acompanhando. O frete é o que ele recebe aí pelo transporte, acabou não acompanhando esses custos. Ou É a seja, remuneração do ele- transportador. isso. Então, ele ficou com a margem dele ali espremida. Então, o que ele ganhava, hoje ele ganha menos. E muitas vezes isso inviabiliza a troca do caminhão, principalmente para o pequeno transportador, que tem ali 1, 2 caminhões.
Então, o consórcio ele acaba sendo uma ferramenta que torna isso viável, porque a gente tem prazos mais alongados, a gente consegue colocar uma parcela que encaixa nessa margem mais estreita aí que ele tem, né? Então, por isso que a gente atende desde o pequeno até o grande frotista, Que legal. Ou seja, o consórcio é acessível para todos. para Perfeito. todos. Que legal, que legal. Como funciona, então, o processo de contemplação por lance no consórcio e quais fatores influenciam as chances da pessoa ser contemplada? O lance, ele é uma forma de você antecipar a sua dívida, vamos assim dizer, Uhum. né? Então, você vai todo mês ter a assembleia, você participa da assembleia, concorre ao sorteio, né? Desde que esteja adimplente, com a parcela em dia, tudo certo. E o lance é uma forma de você estar antecipando essa sua aquisição. Vamos colocar um exemplo assim: você está com urgência ou tem um prazo determinado para adquirir, você tem um recurso para antecipar aquele seu saldo devedor e você faz a oferta de lance, né? Você vai no sistema ou com o nosso também da área comercial Uhum. e faz essa intenção de lance. Olha, eu quero ofertar X aqui para eu antecipar o que eu venho devendo e dessa forma, né, de acordo com o que vai ser disponibilizado por grupo, dentro de créditos para aquele grupo, né, e dentro do que é captado as maiores ofertas de lance, o consorciado que for é, contemplado nessa modalidade de lance, ofertar o lance ali que for um dos maiores, ele vai ter acesso ao crédito dele mais rápido. Hum. Ou seja, é uma entrada que ele está fazendo, mas aí Exatamente. pela necessidade dele. Exatamente. Dentro do que ele precisa, da perspectiva que ele está tendo naquele momento, ele vai fazer essa oferta para então antecipar a retirada do crédito que ele vem pagando, que ele faz jus. Quer dizer, o cara, ele fez uma cota e ele começou investindo, não estava precisando, foi só um investimento. Isso. Aí chegou a necessidade, passou algum tempo, aí ele pode ofertar o lance. Exatamente. Então não existe um prazo determinado para ele ofertar lance. Não tem. Não, Isso é então, critério dele, É a né? critério dele. Exatamente. e o lance acaba filtrando ali os clientes que estão mais dispostos a adquirir o caminhão, que estão precisando mais. Então, o consórcio ele é uma forma muito justa de aquisição. Vai ter ali um no sorteio, que vai ser, todo mês a gente tem um contemplado por sorteio, o restante vai ser contemplação por lance, conforme o Claudio Miro falou. Então, quem tiver a maior necessidade vai fazer a maior oferta de lance, e aí a gente vai avançando mês a mês ali. E todo mundo é contemplado. Até Todos o são contemplados até o Isso. final do prazo do grupo. Ah, legal. Até antes, porque como a gente tem um volume de contemplação muito grande, hoje a MAGE é a administradora que mais contempla aí no Brasil, né? Então a gente tem um volume de contemplação muito grande nos grupos. Então, algumas vezes a gente consegue finalizar as entregas, as contemplações antes do término do grupo, né? Então, justamente por serem grupos saudáveis, né? Grupos Exatamente. capitalizados, né? Legal. Uou! Quais são as diferenças entre o consórcio e o financiamento, especialmente em termos de custos totais e prazos de pagamento? Vocês falaram aí dos prazos. Como que funciona essa diferença quando o cara vai colocar na ponta do lápis? Então, vamos lá. Consórcio e financiamento, embora sejam muitas vezes usados para o mesmo fim, são produtos completamente diferentes, né? Uhum. Então, o financiamento tem uma característica muito mais imediatista, então, para quem precisa comprar, em alguns momentos é a solução para ele, é o financiamento, e o consórcio entra numa característica mais de programação. Então, respondendo à questão do custo, quem se programa sempre faz melhor negócio. Então, o cara que está se programando, ele vai ter um custo final menor. Isso por quê? Porque o consórcio, ele não tem juros, ao contrário do financiamento. Então, qual que seria aí o custo de um financiamento? Taxa de juros. No consórcio, o custo que o nosso consorciado vai ter é a taxa de administração, que ela é rateada no grupo, no prazo inteiro do grupo. Então, é um valor muito baixo, simbólico ali. Então, para dar uma conta simples, o que você pagaria ali em um mês de financiamento, no consórcio é o custo de um ano inteiro, entendeu? Então, Como é? Você pode repetir? Então, vamos pensar em um ah, grupo com 120 meses ali, com uma taxa de 15%. hum, Então, estamos falando vai dar o quê? 1,5% ao ao ano, ano. né? Então, hoje, com o cenário de juros da forma que está, um financiamento para um caminhão 0 quilômetro, que seria a forma mais barata ali, um CDC,
com um caminhão 0 km, vai ser nessa faixa de 1,49, 1,63. Então, o consórcio, ele tem o que você pagaria ali, 1,5 que você vai pagar durante um ano inteiro de taxa de administração, seria um mês Do do financiamento. Do financiamento. financiamento? Exato. Caraca! Então, quando o cara vai fazer consórcio, ele também está, se é a compra programada, ele está antecipando a necessidade dele. Exatamente. Isso, ele Sim. está visualizando o que ele vai necessitar, como o Claudio Miro disse, nessa interação que a gente tem com o cliente, a gente identifica exatamente isso. Qual que é a necessidade que o cliente vai ter, até para poder vender o crédito no valor correto para o cliente. Porque não adianta nada o cliente que compra um cavalo mecânico que custa 900 mil reais comprar um crédito de 400 mil. Quando ele for contemplado, se ele for sorteado, ao invés de ter uma solução, ele tem um problema, porque ele não compra um caminhão para ele com Ele vai ter que 450. inteirar 500 mil Ele na vai hora. ter que conseguir os outros 450 para comprar um caminhão novo. Uhum. Então, é importante entender essa necessidade. A gente tem uma equipe treinada justamente para isso, para ir até o cliente, entender a necessidade do cliente e ofertar o produto correto para ele. Legal. Uou. Você falou aí, então, sobre a taxa de administração. Uma pergunta muito comum que a gente recebe é sobre a taxa de administração. Como que ela é calculada? Como que funciona o valor das parcelas, considerando que aí não tem juros? Qual que é a diferença entre juros e a taxa de administração? A principal diferença é a forma de capitalização disso daí. O financiamento, ele é uma capitalização composta, então é juros sobre juros. Então, todo mês vai ter a somatória ali do saldo devedor mais os juros, mês seguinte, de novo, saldo devedor mais juros. No consórcio, não. A taxa de administração, ela é calculada como um juro simples. Ela Então, é fixa? ela vai ser um valor fixo mês a mês. Então, a gente vai pegar o valor da taxa de administração, dividir pelo prazo, e isso vai ser cobrado mês a mês, de Sem maneira acréscimo. linear. E, porque assim, os juros, né? É o valor do dinheiro no tempo, né? Você alugar o dinheiro, vamos assim dizer. Exato. Então, É o quê? Alugar dinheiro? é uma forma de os juros, né? Então, Hum, igual o René falou aqui, o que é juros? É o valor do dinheiro no tempo. E ele varia de acordo com o prazo que você está adquirindo. E já a taxa, não, ela é fixa. Ela não vai ter essa variação, ela vai ser em cima do que já foi acordado no contrato. Se é 15%, vai ser 15% durante todo o período, diluído nos meses. Então, não vai ser interferência do tempo, entendi. né? O que traz mais tranquilidade também para o cliente. É uma programação também, né? Programação. Quer dizer, ele sabe quanto que ele vai pagar no final desse planejamento que ele fez. E o consórcio, ele, como a gente está falando de programação, ele premia justamente quem faz essa programação de maneira mais eficiente, mais inteligente, né? Então, gosto muito de falar sobre o consórcio como sendo assim, é um produto que vai na contramão da taxa de juros. Qual que seria a lógica? Quando eu subo a taxa de juros alto, dinheiro está caro, vou para o consórcio. Só que vou fazer isso, mas a torcida do Flamengo todo também. Então, é o momento onde todo mundo vai procurar o consórcio. Uhum. Então, qual que seria o momento ideal numa programação? Quando você tem uma taxa de juros mais baixa, uma taxa reduzida, você tem uma economia mais pujante ali, né? Rodando mais, você consegue fazer ali um financiamento, uma taxa mais baixa, o dinheiro está mais barato, você também se programa ali, já faz o seu consórcio ali. Porque no momento onde os juros estiver subindo, você já tem uma cota que está rodando, que já está lá programadinha para você. Então, assim, o consórcio ele é uma forma de você se proteger, né, dessas altas e baixas do juro, porque isso é cíclico. A gente teve cenários de juros a 2% e tivemos cenário de juros mais não tão longe, de 20%, 22%, e até muito mais se a gente for puxar um horizonte mais longo aí. Então, o consórcio ele acaba sendo uma forma inteligente de você se proteger dessas oscilações dos juros. Então, você vai fazendo um colchão ali para te proteger dessa oscilação. Mas aí o próprio cliente ele já tem essa noção ou vocês falam isso, vocês acompanham isso e vão falando para os clientes Esse, sobre esse acompanhamento do mercado de juros e tudo mais? essa visão, né, a gente tem, como eu falei, uma equipe, não é uma equipe terceira, né, a equipe da própria Mage mesmo,
treinada justamente para dar esse suporte para o cliente. Então, naquele suporte que o Claudomiro falou. exatamente. Então, tem momentos onde a melhor opção é o cara adquirir o caminhão pelo financiamento. É a melhor alternativa para ele. E tem momentos onde a melhor alternativa é ele fazer a aquisição via consórcio. Então, são cenários que a gente tem que ajudar o nosso cliente a ir passando aí por esses períodos, porque, como eu disse, juros, taxa de juros, cenário econômico, isso tudo é cíclico. Então, a gente precisa entender isso daí, como que vão ser como que isso vai desenrolar para poder orientar o nosso cliente da melhor maneira. Legal. Ou seja, vocês orientam qual o melhor momento para o cara investir em consórcio. Exatamente. Legal. Uau, incrível, hein? Incrível. Deixa eu fazer mais umas perguntinhas aqui que eu separei, pessoal. Quais são as perspectivas que vocês têm para o mercado de frotas e qual que é o papel do consórcio nos próximos anos? Quais os desafios que vocês que se apresentam e por que o consórcio é a solução? É até interessante, né? Ontem nós estávamos na convenção e tivemos a apresentação da Luz, que passou muito bem esse cenário, né? De como está a perspectiva, principalmente para a Volkswagen Caminhões para o próximo ano. A Loche é É o CEO da Isso, Ele é o da vice-presidente da da Volkswagen da Caminhões e Ônibus. Tá. Isso. Vice-presidente da Volkswagen Volkswagen Caminhões e Caminhões. Ônibus. Então, assim, ele trouxe para a gente esse cenário informando que é uma alta, principalmente com relação a aumento de produção, né? Logicamente, consequentemente, se aumenta a produção, aumenta a venda também, né? Para esse cenário. E trouxe também, assim, um comparativo que eles têm, né? Como métrica, a relação da compra de caminhão com o PIB. Eu achei muito interessante isso também. Exato. De acordo com o PIB, se o PIB está em baixa, automaticamente a venda do caminhão também ela tende a cair um pouco. E se o PIB começa em alta, a venda de caminhões também acompanha. E estamos em um período de PIB em alta, então... Está crescendo o PIB. Exatamente, e foi o que ele apresentou para a gente. E aí, legal. consequentemente, a venda de caminhões também vai acompanhar essa curva, né? Do gráfico, vai ser essa ascendência aí. Outra... Nossa, que interessante. E a gente vem entrar, justamente, outro dado também que achei muito interessante, com relação ao ano, à idade da frota, né, dos caminhões no Brasil. Então, assim, hoje estão com idade pouco acima, ali na casa de 20 anos, e com tendência de queda. O que isso significa? O pessoal está preocupando mais em trocar os caminhões de forma mais cedo. A frota, então, o cara que tem uma frota, ela está envelhecendo. Exatamente. Tá. Então, assim, a idade média dela, vamos colocar que seja aí na casa de 20 anos, ela está começando a cair. Consequência de quê? A intenção de troca programada, de troca imediata, está começando a acontecer e reduzindo essa idade. Então, o que a gente vai começar a ver mais? Caminhões mais antigos saindo do mercado e caminhões novos entrando nas ruas, né, vamos assim dizer. E é muito legal ver o gráfico dessa relação, principalmente quando a gente diferencia em pessoa física e pessoa jurídica, que seria autônomo, né? Caminhoneiro autista. Isso. Então, aquele caminhoneiro autônomo, a tendência é que ele tenha, na média, um caminhão mais velho do que o frotista. Porque o frotista tem mais condições de sempre estar renovando frota e tudo mais. Então, o que era no Brasil uma média de 18 anos para o autônomo antes da pandemia, chegou a bater um caminhão de 22 anos. Então, nós estamos aí pensando num caminhão hoje, 2024, 2025, nós estamos falando de um caminhão 2000, 2001. Então... é um caminhão que já rodou bastante. O que isso impacta pro autônomo ali, pro caminhoneiro que é ele quem dirige o caminhão? Isso tem a ver com custo de manutenção mais elevado, isso tem a ver com tempo de disponibilidade, o quanto que esse caminhão fica parado para manutenções, porque é uma máquina que já trabalhou 20 anos. E preciso dá para trabalhar. Caminhão, Exatamente. Tem que se pagar, tem que trabalhar, tem que rodar para pagar, para o dinheiro entrar. E Mas o caminhão parado sem ganhar dinheiro. Nada. E na pandemia nós tivemos um atraso embora a gente tenha tido um crescimento no mercado de caminhões, a venda de veículos zeros cresceu muito, mas não para reposição, foi aumento de frota mesmo, porque aí aumentou a necessidade de distribuição e tudo mais durante a pandemia, então as trocas, as renovações que estavam programadas, ficou um pouquinho de lado ali e foi para um aumento de frota. Isso nas transportadoras, nas pessoas jurídicas. Tá. Então, isso diminui um pouco a disponibilidade do caminhão usado, porque se o frotista não trocou
o caminhão dele, não tem o caminhão usado disponível para Entendi. o Pra quem adquiriu autônomo poder seminovo, né? comprar. Exatamente. Exato. Então, o preço do caminhão usado subiu muito. Hoje a gente já está vendo um cenário onde o frotista está retomando aí a renovação das frotas, via consórcio, via financiamento, mas é um mercado que vem crescendo ano a ano, e isso também aumenta a disponibilidade de caminhões seminovos ali para troca. Então, primeiro vem a redução no ano das frotas, na média, né, da frota das transportadoras, das pessoas jurídicas, e na sequência vem abaixando também essa média, como o Claudio Miro falou aí, de 20, vai descendo para 18 anos, a média do ano desses caminhões dos autônomos. Outra perspectiva também interessante para esse ano 2025 é a questão da safra, né? Está tendo aí um aumento na safra e, consequentemente, não só caminhões, mas principalmente máquinas e implementos também vão sofrer esse mesmo impacto positivo, né? E E mas o que que a safra tem a ver? é o que acontece, quando tem alto da safra, então a demanda Safra, para... você diz é safra de colheita Exatamente. Do Grão, grãos, forma isso, do agro. grão, tudo. Isso. As commodities em geral. Então, assim, Agronegócio. exatamente. Quando se tem esse aumento, nós vamos ter um cenário onde nós vamos precisar de mais equipamentos, mais máquinas para trabalhar no terreno, automaticamente também vai ter reflexo no caminhão. Então, é uma cadeia que um vai puxando o outro, que vai subir na régua. É, né? Porque o próprio produtor rural precisa de um caminhão para transportar os grãos que ele está colhendo, né? Exatamente. Exato, isso pode ser Isso vem a uma favor da transportadora. Entendi. É bem interessante enxergar aí pela movimentação dos emplacamentos, né, de ano a ano. Nesse ano de 2024, a Volkswagen cresceu muito num segmento do caminhão, que é o 6x4 ali, um 8x4, que são caminhões de uso um pouco mais pesado. E isso porque a gente teve uma demanda muito grande na parte de pavimentação, teve muito investimento nesse segmento, a parte de construção civil cresceu bastante e puxou esse segmento. Por outro lado, o agro sofreu um pouco com problemas climáticos, né? Então a gente teve um pouco de seca, agora bastante chuva. Então, essas chuvas que a gente está vendo agora, isso aumenta a projeção da safra, que é o que o Claudio falou. Então, como a gente já está vislumbrando uma safra maior, de alguma forma isso tem que sair do campo e tem que chegar até nas distribuidoras, até no porto, e isso é feito em cima de um caminhão. Então, também já é uma perspectiva positiva para esse ano de 2025 nesse segmento. Nossa, que legal, hein? Nossa, tem que Tá pensar aquecido. tem que pensar em muita coisa, né? O cenário é muito abrangente para quem trabalha com um segmento de caminhão. Sem dúvida, são muitas variáveis ali que impactam, desde mudanças de clima, que não tem como a gente prever, desde a parte de Política econômica, são muitos isso, fatores que acabam são influenciando. muitos fatores, e isso a gente vê como que o mercado vai se desenhando de acordo com essas mudanças. Então, eu falei da pandemia, pandemia vendeu-se muito caminhão 3/4, que é o caminhão menor ali, usado mais na distribuição. Depois veio na mesma onda ali, veio a venda dos caminhões trucados, porque aí já tinha que trazer, valia a pena trazer um pouco maior a quantidade. Então, de acordo com o cenário econômico, determinado modelo de caminhão fica mais... Com a demanda que está. Uma demanda maior, exato. Qual que é o diferencial dos grupos do consórcio MAGE, Volkswagen, Caminhões e Ônibus no mercado de consórcios? Quais as características especiais os grupos que vocês trabalham têm? E deixa eu já emendar, para a gente já falar de 2025. Se já tem oportunidade de investimentos, se tem grupo novo para vocês oferecerem, para Coisa boa aproveitar e vindo por oferecer aí. aí. Ah, é? Coisa boa vindo, hein? Então bora. Fica com a primeira parte, eu conto a segunda, vai. Vamos lá. Hoje a MAG ela trabalha voltado para o público do caminhão, o caminhoneiro, o frutista, o empresário. Então, assim, como a gente trabalha visando atender esse segmento, a gente consegue entender melhor do que ele precisa. Então, quando a gente senta e ouve o empresário, o autônomo, o caminhoneiro, a gente tem essa perspectiva e traz para a retaguarda também informações necessárias para que a gente possa, então, lançar e atender com os grupos de consórcio esse público. Então, assim, alguns diferenciais são o volume alto em contemplações.
que ocorre mensalmente nos nossos grupos, né? Não só grupos novos, mas alguns grupos também já encerrados, também continuam, devido à adimplência do grupo, que é fundamental para que isso ocorra. Né? O prazo dilatado, um prazo maior de pagamento, traz que a parcela fique mais baixa, trazendo mais tranquilidade financeira para o cliente, tá? Créditos que estão dentro da realidade do caminhão, do preço do caminhão, que é fundamental também o cliente saber o valor do crédito para a aquisição daquele produto, né? E outras condições também diferenciadas que a gente tem para atender o cliente, como eu te falei, nós primeiramente temos que ouvir o cliente, entender o que ele precisa para então apresentar para ele a nossa ferramenta, tá? Trazendo para ele essa solução para que ele adquira o seu caminhão. Uau. Hoje, o consórcio MAGE é o consórcio, se a gente for pensar em uma característica, é o consórcio da contemplação. Consórcio onde você vai ter mais volume, mas são grupos muito fortes financeiramente, que disponibilizam muito crédito para contemplar. Então, isso para quem está adquirindo uma cota de consórcio, principalmente neste segmento de caminhão, então você que vai comprar uma cota de consórcio para o segmento de caminhão, fique atento nesse diferencial que é volume de contemplação, porque são muitos fatores que vão impactar na tomada de decisão da compra. Porém, o principal hoje é volume de contemplação. Taxa é importante, questão de fundo de reserva, lance embutido, Seguro de vida. seguro, tudo isso daí são características que agregam, que a gente tem um produto muito forte nesses quesitos. Porém, hoje, para o cenário, para a conjuntura atual, a contemplação, volume de contemplação é o primordial. Então, a gente pensar aí num grupo de consórcio que entrega 30, 40 cotas numa assembleia, tem outros grupos aí no mercado que não entregam isso num ano. Entendeu? Então, a gente tem um volume de contemplação muito superior à média. Então, é algo que a MAGE preza muito por isso. Então, ela tem todos os nossos grupos são desenhados para que tenha volume de contemplação. Isso tem um porquê. A gente tem as empresas MAGE, o consórcio MAGE, tem uma força muito grande também no agro, né, com algumas administradoras relacionadas aí ao agro. Então, isso traz para a gente uma experiência bacana que tanto uma máquina quanto um caminhão, eles são receita, eles se transformam em receita após a contemplação. Diferente de um consórcio de veículo, que o cara vai suar para pagar e na hora que ele consegue, ele tem que pagar IPVA, tem que pagar uma série de outros custos. O caminhão, isso, o caminhão não. A partir do momento que ele contemplou, é receita. Então, o que a gente entendeu? Quanto mais eu contemplar, quanto mais eu botar caminhão para rodar, melhor é para a saúde financeira dos grupos. Então, é onde eu consigo criar sempre grupos onde o volume de contemplação é crescente. Então, a gente começa com um grupo, contemplou ali 3, 4, 5, isso vai crescendo, chegou a bater 40, 43 contemplações. Então, o volume nosso é o que a gente diferencia hoje do mercado, e é o que hoje eu vejo como sendo a principal características aí que tem que comprar. Legal. Quer dizer, Temos novidade, como você perguntou, é, para o ano 2025. peraí, então, o cara que o cara que está querendo, que está com pressa, ele também pode ir até o consórcio. Ele tem muita contemplação. Ele tem como a gente tem um volume de contemplação muito grande, a gente pode também pensar naquele consorciário que está com um pouco mais de pressa, que quer contemplar, a gente tem volume. Então, é lógico que o que vai definir essa contemplação é o valor do lance. Então, como a gente tem um volume grande de contemplação, a tendência é que os lances vão abaixando mais rapidamente. Por quê? Aquele cara que está mais afoito, que quer contemplar mais rápido, Ele vai dar um lance maior. já vai dar um lance Ele vai dar uma maior, só entrada que já vai maior. ter outros 30 e tantos lances ali para baixo para poder contemplar também. Então, isso vai empurrando os lances para baixo. Ou seja, acaba também ficando até mais barato do que se ele for financiar. Sem dúvida. Isso aí é aquela continha Dando uma dos juros entrada. simples com juros compostos, onde a gente consegue matar essa questão. Isso aí. Legal. E aí, qual que é a novidade? Tem Tá. grupo novo para ser lançado agora em 2025. Prazo dilatado, créditos dentro do que o consorciado realmente precisa para comprar o caminhão, taxa de administração diferenciada,
Então tem muita coisa boa vindo aí. Ah, é? E a gente tem um sistema de contemplação também para esse grupo novo. Lembrado. É um sistema de contemplação assim único no mercado. Hum. Então são pouquíssimas ali as administradoras que realmente investem no grupo, que colocam grana no grupo. Então a Mage ela tem isso como característica, ela sempre capitaliza ali os grupos para que a gente tenha bastante entrega, bastante contemplação. E esse grupo novo que vem chegando, a gente vai ter aí são 20 contemplações por mês, isso independente do saldo do grupo. Então, um grupo que começaria ali com 1, 2 contemplações, já vai começar com 20 contemplações logo na primeira assembleia. E semestralmente, durante os 2 primeiros anos, mega assembleia, Mega assembleia. contemplar 100 cotas. 100 cotas. 100 cotas, são 100 caminhões. Só na Mega Assembleia. É Exatamente. muita coisa. É muita coisa. É muita Por coisa. quanto tempo isso, mano? Durante os 2 Os primeiros 2 anos. primeiros Os anos. 2 primeiros anos. Isso. Então, é um Caraca. grupo também desenhado pensando o quê? Contemplação. Então, a Mage ela tem uma visão, enxerga o mercado de uma maneira muito clara. O cliente hoje demanda crédito. Ele demanda crédito. A gente tem um cenário onde o sistema bancário, de uma forma geral, vem segurando um pouco o crédito, porque se tem uma taxa de juros crescente, não faz muito sentido eu te entregar agora mais barato se eu vou poder te entregar um crédito mais caro daqui a pouco. Então, Olha, acaba sendo um pouco mais restritivo as linhas de crédito. sim. E o consórcio Mage, enxergando essa oportunidade no mercado, já vamos entregar bastante crédito, colocar bastante caminhão para rodar. E isso também tem muito a ver com a parceria com a Volkswagen. Então, o fato da gente ser hoje o consórcio da fábrica da Volkswagen, caminhões e ônibus, é o que também nos motiva a investir nesses grupos e botar caminhão para rodar. Então, a ideia é contemplar e fazer essa economia girar aí. Legal. E com o mercado superaquecido, a solução é esse grupo aí, então. Exatamente. É. E quantos participantes ele vai ter? Esse grupo ele é desenhado para 3.000 participantes. 3.000 participantes. 3.000, justamente para dar consistência, dar volume, dar arrecadação. Você perguntou de um diferencial, acabou passando um que também é um detalhe, mas para quem está conhecendo aí, quer tirar dúvidas sobre o consórcio, sempre que for escolher a sua administradora, escolher qual o negócio, onde ele vai fechar o negócio, onde ele vai fechar a programação dele, uma informação bem importante é a forma com que é distribuída essa taxa de administração ao longo do tempo. Porque a Mage, ela cobra essa taxa de administração de uma maneira linear. Então, da primeira à última assembleia, da primeira à última parcela que o nosso consorciado for pagar, ele vai pagar o mesmo percentual. Então, a gente vai pegar o percentual da taxa de administração, dividir pelo prazo e cobrar mês a mês aquele valor. O que isso impacta? Se a gente for comparar com outras administradoras que acabam cobrando mais no início Do período, né? para antecipar um pouco a receita, né? Isso não é errado, isso é permitido pelo Banco Central. Para a gestão do grupo, próprio grupo. Porém, cada administradora tem a sua estratégia. Seu critério. Exato. Então, muitas vezes ela preza em receber primeiro e aí sobra pouquinho dinheiro para o grupo poder contemplar. O que a gente tem com isso? Pouco dinheiro para arrecadado, pouca contemplação, é um grupo que aumenta a desistência, porque quem está com um pouquinho mais de pressa acaba não se empolgando tanto. Então, Aí, infelizmente, você fala, esse consórcio para mim não serve, não funciona. É aí que tá. Então, cabe muito você identificar qual a sua intenção, procurar a administradora que você visualiza isso, né? Sendo o segmento de caminhões, a Mage, ela é referência, isso não tem dúvida. Então, assim, a gente muitas vezes, igual quando falamos em 3.000 participantes, então são 3.000 pessoas pagando. Por isso a gente consegue trazer esse volume de contemplação. É colocar dinheiro dentro do grupo realmente para poder entregar o crédito quando ofertado o lance ali, ou sorteio. Então você viu que é um detalhezinho. É uma forma que dificilmente você vai encontrar fácil ali essa informação. Mas você que está buscando adquirir uma cota de consórcio aí focada em caminhão, observe sempre esses detalhes. São pequenos parâmetros que são a diferença entre você ter um bom grupo, ter uma cota num grupo que vai te entregar, vai te atender, e a diferença de ter uma cota num grupo que você vai ficar ali tendo que aguardar um tempão para ser contemplado. Então, o fato da gente cobrar de forma linear, concluindo aí, deixa a grande parte do que a gente arrecada livre para a gente poder contemplar. É onde a gente tem bastante contemplação. Não é mágica, tá vendo? É mágica. É mágica. É mágica. É bom. Ó,
Cara, que legal, interessante. E, assim, dá até vontade de comprar cota também. Bora lá. Vou começar já quero comprar meu caminhão aí. Então vamos começar esse planejamento seu aí. Vamos lá. Preciso tirar carta. Vai também entrar no planejamento. Vamos por partes. Deixa eu entrar aqui numa temática com vocês agora. A gente já está estamos nos encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, infelizmente. Poxa, cara. Tá legal, hein? Tá legal, hein? É, mas tudo tem que acabar, então o podcast já tá se encerrando. E antes disso, eu queria perguntar para vocês: qual que é a relação pessoal que vocês, cada um de vocês aí tem com o consórcio? Qual foi o momento que virou a chavinha para vocês e vocês viram que consórcio é um bom negócio, que faz vocês dedicarem a carreira de vocês para isso, para compartilhar com as pessoas, levantar todos os dias da cama e compartilhar com as pessoas o sistema de consórcio. Vamos começar com essa? Vai lá, vai lá. Então, eu tenho uma relação bem bacana aí com o consórcio. Acho que grande parte dos brasileiros, de alguma forma, começou a aquisição e a juntar patrimônios aí via consórcio, né? Então, é um produto brasileiro e então já muito conhecido. O primeiro carro que eu comprei foi pelo consórcio. E Ah, ali foi uma excelente experiência. Trabalhava com o mercado financeiro, então sabia fazer continha de juros ali e tal. Então, pô, o consórcio, melhor alternativa. o cara trabalha, é formado em economia, Tem que, trabalha com o mercado financeiro, então tem que saber fazer essa continha, né, pô? É. E aí disso daí eu vi uma oportunidade legal do quê? De poder fazer a construção de patrimônio através dessa ferramenta que é o consórcio. Porque muitas vezes a gente fica aguardando ali, pô, vou juntar um dinheiro para poder comprar. E aí dá uma dor de barriga, alguma coisa, pá, pega aquele dinheiro e gasta com outra coisa que não era o seu objetivo principal. Então, Uhum. isso para mim trouxe essa educação financeira ali que o Claudomiro falou. Isso foi bem importante. E poder compartilhar isso, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar, depois com o consórcio, enxergar como essa ferramenta pode transformar a vida das pessoas. E é bacana quando você está ali com o cliente, você consegue visualizar que num curto espaço de tempo aquele cara vai crescer porque ele já está se programando. Então, e você fez parte da vida do cliente. Que Então, legal. Olha, bacana. Quando assim, tenho legal. 9, 10 anos aí de mercado de consórcio, tem cliente hoje que é frotista, mas quando eu vendi a primeira cota ali para ele, o cara não tinha 2, 3 caminhões ali quitados. Você E acompanha o crescimento dele, né? você faz parte da Faz vida do parte cara. da Então isso vida, é né? legal. Que Isso é legal, bacana. que legal. E você, Foi Otávio? parecido, só que em vez de comprar carro, eu comprei a moto no Hum, consórcio. E eu lembro que eu ia pagando parcela de R$ 52 por mês. Ah, Isso em 2000 sei lá, 2007, 2008, tem muito tempo. Primeiro consórcio. E ainda assim, fiz o consórcio sem conhecer muito do produto. Só o pessoal falava, faz consórcio que é melhor, é mais barato. E hum, fiz, dei lance, tirei a moto, tudo. E posteriormente fui trabalhar em cooperativa de crédito, comecei a ter mais proximidade com o produto, identifiquei, comercializei também o consórcio. E é aquilo que a gente falou, você começa a visualizar o que o produto traz de bom para o próximo, né? As vantagens que ele tem. É, E quando você faz parte disso, é gratificante. É prazeroso estar trazendo para o cliente essa solução, né? uhum. Assim, tem pessoas que não se identificam com o produto, isso é normal, tranquilo também, né? Mas aí eu ouço muito assim, aí eu vou juntar dinheiro, porque o consórcio é juntar. Não, concordo, legal. Mas primeira oportunidade que tiver, primeira mudança de rota ali, ele vai pegar aquele recurso que estava para a finalidade, exemplo de caminhão, e vai colocar para Vai usar pra outra outra coisa. coisa. Acontece, né? Então, o consórcio, ele faz parte da gente, não tem jeito, né? Está no DNA Um realmente. DNA do brasileiro. Exatamente. É. É um produto nacional, né? Sim, verdade. Então, está inserido na gente isso aqui. Legal, legal. Pessoal, muito obrigado. Gostaria de fazer mais uma última pergunta, que é assim, se você tem mais alguma coisa que vocês querem falar, dar um último recado, tem alguma objeção que vocês escutam muito e faltou a gente falar aqui, agora é a hora.
Passar um recado mesmo para a turma, você que está com a intenção de adquirir seu caminhão, Volkswagen, seu ônibus, o Consórcio MAG está aqui como parceiro de você para poder trazer essa solução de forma simples, de forma sem burocracia, tá? E de forma que você vai ter esse retorno, tá? Dentro do prazo que você achar necessário, seja ele a médio, longo ou curto prazo. A gente monta a estratégia para poder te atender, tá? E não, acho que foi bem interessante aqui hoje. Foi legal, pegou, não hein? tem Pegou. nenhuma. Bacana o É, bate-papo. Reforçar essa questão do que o Claudio Almeida falou. A gente tem aí um ano que vai trazer muitas oportunidades. Então, a gente sempre tem que procurar enxergar onde estão essas oportunidades. E hoje o consórcio é uma excelente oportunidade que a gente tem aí para oferecer com relação a investimento, né? Então, você que está pensando na renovação da sua frota, pensando em adquirir um caminhão, tem um caminhão e quer dar um passo aí que às vezes ou pegar um caminhão mais novo, um caminhão 0 km, o consórcio é a melhor alternativa. Conte com a gente. Nós temos grupos que, por segmento, temos grupos que atendem mercado de ônibus, grupos que atendem extra pesado, ou linha 3/4. Então, o consórcio MAGE, ele pensa o consórcio de uma maneira, como uma solução para atender. Então, você que está pensando aí nessa programação, em dar esse passo importante, conte com a gente. Vamos junto aí construir essa história. É isso aí, valeu. Muito obrigado pela presença, Claudomiro Otávio prazer estar aqui. e René Lopes. Muito obrigado. Agradecemos. Ouviram aí o recado do pessoal, dos meninos aqui. Então, contate o seu concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus mais próximo de você. Ou já comenta aqui no YouTube, já fala aí. Quero falar com o René, quero falar com o Claudomiro, que eles já vão atender você. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio deste podcast. Tchau!